Vocês estão vendo aí a tela do Proteus? Sim. Beleza. Então vamos começar, né? Esse conteúdo que eu vou dar uma revisada agora de diodo Zener, se por acaso você não teve acesso ainda, está disponível lá na unidade 3, sessão 3. Essa aula de hoje também vai estar disponível na mesma sessão, tá? Unidade 3, sessão 3. Hoje eu vou dar essa revisãozinha de Zener e um pouquinho de transistor, tá bom? Então, o diodo Zener, né? Para que serve o diodo Zener e qual é a diferença de usar um diodo Zener e usar um diodo comum, né? O diodo Zener, ele tem uma característica especial, faz com que ele trabalhe como um regulador de tensão. E nós vamos tentar entender o que é um regulador de tensão na aplicação do diodo Zener, né? Que é muito útil. Essa característica do diodo Zener trabalhando na polarização reversa faz com que a gente consiga regular uma tensão e uma carga, né? Então, todo circuito de fonte, todo circuito elétrico, eletrônico, vai ter um regulador de tensão para evitar que a tensão oscile, né? Vou montar um circuitinho aqui. Deixa eu pegar aqui um diodo Zener. Aqui de 3.6. Então, eu peguei aqui, digitei aqui no Proteus, né? Zener. Vou pegar esse part number aqui. Opa, deixa eu entrar o Renato aqui. Esse part number 4729. Ele vai ter uma tensão de regulação de 3.6 e uma corrente máxima de 69 mA. Então, existem diodos de diversas tensões. Então, dependendo da nossa aplicação, se eu preciso de uma tensão 3.6 para uma bateria, por exemplo, ou 3.3 para um circuito eletrônico, ou 5.1 para um circuito eletrônico mais potente, né? Mas eu tenho também, ó, para o carro aqui, ó, uma bateria de carro 13 volts, né? Tenho inúmeras tensões, voltagem, olha que absurdo, né? Tensões para o diodo Zener. Tá? E eu posso associá-los também. Se eu quiser 7.2, eu coloco 2 em série de 3.6. 6.6, 2 em série de 3.3. Então a gente pode fazer associação de diodo Zener, tomando cuidado sempre com a potência do diodo Zener, né? Mas vamos com calma. Vou pegar este part number aqui, tá? Lembrando que essa aula é uma revisão, né? Esse conteúdo de diodo Zener eu já tinha postado para vocês na semana passada, tá lá na unidade 3, seção 3. Tá? Então o diodo Zener vai ser esse nosso amigo aqui. Eu vou deixar ele de lado um pouquinho e vou pegar dois resistores aqui. Vou colocar aqui 330 e é uma fonte também, né? A fonte eu venho aqui PIC, né? PIC Devices, Simulator Primitives, VSource. É um circuitinho simples, série, para a gente colocar o diodo Zener na sequência aqui e ver a atuação do diodo Zener. 12 volts. Então, ó. Opa. Tem um circuito com uma fonte, dois resistores em série e o voltímetro aqui medindo a tensão no resistor de 680. Se a gente simular esse circuito, 8 volts aqui, portanto 4 volts aqui. Mas o que acontece se a gente colocar um regulador, um diodo Zener, né? Para colocar ele com uma chave, que fica mais fácil da gente ficar mudando ele. Chave eu vou pegar aqui em Pick Device, Switch.
Eu coloquei uma chave para a gente desligar ele do circuito, só para a gente ver o efeito, né? A gente desliga o Zener do circuito e vê o efeito. Estou conseguindo pegar aqui, peraí. Pronto. Essa chave aqui só abre e fecha. Ou seja, eu coloco o circuito com o diodo e tiro o diodo do circuito. Tá? Então, vamos voltar ao que era antes. O que estava lá só o circuito série dos resistores. Fonte de 12, divisor de tensão, 8 volts. Lembrando que esse nosso diodo Zener é de 3.3. 3.6, aliás. 3.6 volts. Se a gente colocar ele em paralelo com a carga, olha o que acontece. Olha o que aconteceu com a tensão na carga. Regulou para o nível que a gente gostaria que estivesse. Então, eu quero fazer um projeto e um determinado ponto do circuito, eu quero uma tensão constante. Então, eu vou calcular um diodo Zener. Nesse caso aqui, se eu queria 3.6 volts na carga, eu peguei um diodo Zener de 3.6. Assim que a gente coloca ele no circuito, ele regula a tensão entre seus terminais. É uma característica do diodo Zener, por isso que ele é tão importante para a gente, né? Se eu vier aqui e mudar essa fonte, eu vou alterar a fonte, vou colocar 9 volts. Vou simular o circuito, o que será que vai acontecer com a tensão no R4? 3.6 volts. Ela está regulada. Então, essa é a função importante do diodo Zener, né? Que é muito útil para a gente em fontes e onde a gente precisa de tensão regulada. Se eu aumentar a tensão da fonte aqui para 15 volts, o que vai acontecer com a tensão no R4? 3.6 volts regulados. Tá? É um valor próximo, né? Depois a gente vai ter que dar uma olhadinha nas potências, tá vendo que agora subiu um pouquinho de 3.6 para 3.7, por causa da corrente que está muito alta aqui no diodo Zener. Ele tem uma corrente máxima de regulação, né? Quando passa, ele deixa de regular exatamente, mas ainda está próximo, né? Se a gente desligar o diodo Zener, ó, vai para 10 volts aqui, certo? Se eu tenho 10 aqui, é porque eu tenho 5 volts aqui, né? Agora, a hora que a gente põe o diodo Zener, se eu tenho 3.7 aqui, indica que o restante da tensão, 15 menos 3.7, dá a tensão aqui, 11.3, né? Tudo bem? Tá claro aí o conceito de diodo Zener? Tranquilo isso aí? Essa explicação mais detalhada está no vídeo que eu postei para vocês na semana passada, na unidade 3, seção 3. Esse vídeo tá postado lá, eu falo um pouquinho mais detalhadamente sobre o diodo Zener, põe outros circuitos também, a gente mede a corrente no diodo Zener, calcula a potência, né? Eu estou só fazendo uma revisãozinha aqui, porque a visualização não foi tão alta, né? Nem todo mundo chegou a acessar o vídeo lá. Essa aula que eu estou gravando agora também vai lá para a mesma unidade, tá? Excepcionalmente essa semana vai ter dois vídeos lá, porque para poder encaixar o nosso calendário, né? Então, na semana, unidade 3, sessão 3, vai ter 2 vídeos, 2 aulas lá, encaixadas lá. Tá? Então, não deixe de ver o vídeo, porque vai ter esse vídeo de hoje, e aí a gente vai discutir um pouquinho mais profundamente sobre transistor bipolar de junção, né? Nós vamos traçar a curva de carga, é um pouquinho mais complexo, então vocês precisam acessar lá. Tá? Só um minutinho. Tudo bem, então onde é que a gente usa diodo Zener, né? Raramente a gente vai usar ele em circuitos tão simples assim, ele atuando diretamente, né, na carga. Geralmente, né, a gente vai colocar transistores para que ele atue, né, com maior potência, para que a gente consiga dissipar menos potência, por exemplo, nessa carga, menos potência no diodo Zener e deixar a potência toda para a carga, para na carga, né? Essa configuração é apenas didática. Quando a gente vai realmente fazer uma fonte de tensão regulada a Zener,
uma fonte de corrente regulada a Zener, a gente vai usar transistores, tá? Tanto NPN quanto transistores do tipo PNP. Como a gente ainda não estudou transistores, eu vou deixar para a gente fazer um projetinho de fonte de tensão e fonte de corrente quando a gente estiver com o conceito de transistores à mão. Tá? Esse é só um exemplo didático do funcionamento dele. Se eu abrir, ou seja, tirei ele do circuito, a tensão da fonte fica dividida diretamente entre R3 e R4. Então, teria 10 volts aqui. Pôs o diodo Zener no circuito, ele regula a tensão pelo seu valor. Por que 3.6? Porque este part number aqui é um diodo do tipo 3.6. Vamos mudar, vamos colocar outro Zener. Vou tirar esse nosso amigo daqui, vou pegar outro Zener. Agora eu quero pegar um de 5.1 volts. Portanto, agora a tensão em cima da carga, 5.1 volts. Certo? Então, espero que tenha ficado claro aí. Se a gente abrir aqui, 10.1, 5.9. Na prática, o que a gente quer regular, né? A gente quer regular essa fonte. Muitas vezes, essa fonte não é estabilizada. É uma fonte não regulada. Então, essa tensão aqui fica variando. Por exemplo, 15 volts, ela fica 12, 18, 12, 18, 12, 18. Mas a gente quer uma carga constante aqui, uma tensão constante. Quando a gente põe o diodo Zener, mesmo que essa tensão aqui varie a 17, por exemplo, está na carga 5.1 aproximadamente, né? Se ela cair para 11, 5.1 volts. Então, o diodo Zener é um dos elementos que sempre vai estar presente em circuitos de baixa tensão, em circuitos de média tensão, em circuitos de alta tensão. Tá? É um componente para regulação de tensão. Beleza? Opa. Esse conteúdo está um pouquinho mais detalhadamente explicado lá na aula, que já está postada para vocês no AVA. Então, só um lembrete mesmo, né? Que hoje a gente vai falar de transistores. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo bem? Deu para entender bem aí o diodo Zener? Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Beleza. Vamos lá, né? Então, agora a gente vai andar um pouquinho mais aprofundado nas questões da teoria da eletrônica analógica, né? E um elemento que nos fez mudar de paradigma humano. Então, no início dos anos 1930, havia alguns pesquisadores, tanto na Alemanha, né, quanto nos Estados Unidos, pesquisando a melhoria dos cristais, né, semicondutores. E aí, nas suas experiências, descobriram uma forma de tinha a mesma atuação que as válvulas, né? Só que as válvulas Professor, agora está cortando a sua voz. O senhor está falando, está cortando muito. Então vou. Tá, deixa eu só ver aqui o meu roteador, só um minuto. Beleza, melhorou, Renan? Melhorou um pouquinho? Melhorou. O senhor estava falando, nem estava conseguindo te entender, estava cortando muito. Aí, como o senhor tinha falado no começo da aula, só para te avisar. Eu vou repetir, a hora que estiver falhando pode me interromper, tá? Não
tem problema Beleza, não. obrigado. Eu aguardo um pouquinho, porque eu moro em prédio. Voltou, professor. Tá cortando tudo Tá agora. cortando aí, professor. Agora tá ruim. Vou aguardar um segundo. Eu vou aguardar um segundinho. Certeza que não é viva essa internet aí, viu? Agora tá ruim, hein, professor? Tá ruim agora, hein? Agora deu ruim. Ficou vivo aí, hein? Aí, Felipe, vende vivo pro professor aí, pô. Para aí, velho. Ele pergunta forte assim, moreno. Pode. Eu mandei já. Vê se recebeu o e-mail. Minha mulher vai ficar doida. Depois eu vou mandar uma lua. Chefe, eu mandei lá. Eu tô indo lá que minha mulher bateu o carro, hein, cara. Bateu? Bateu. Não tá dirigindo a chuva, não. É? Mas só deve ter dado uma Não, roladinha. falou que ralou lá, ela tá parada que o para-choque caiu. Para-choque caiu? Bateu a lateral. Que carro tá dando? O palio. Ah, tá bom. Mandei já o fechamento. Você me liga? Batidão. Liga, vou ligar. Você mandou o batidão? Mandei já. Mandou sua projeção? 487. Quê? Voltei, gente. Vou voltar a compartilhar a tela. Então eu vejo melhor agora? Por enquanto, sim, professor. Por enquanto não travou, não. Vou dar uma acelerada aqui. Caso caia de novo, que eu caí mesmo agora, tive que sair e entrar de novo, né? Caso caia, a gente encerra nesse ponto e aí eu posto lá, termino gravando a aula aqui e posto lá no unidade 3, sessão 3, tá? Beleza, Vamos ver professor. até onde a gente consegue ir.
Coloca a minha tela aí, não, eu não compartilhei. Vocês estão vendo a minha tela do Proteus aí? Sim. Beleza, vamos lá. Então, eu vou retomar o que eu estava falando. Eu quero o seguinte, que é sobre o paradigma que a gente vive hoje na tecnologia, né? Por incrível que possa parecer, nós ainda estamos no paradigma dos anos 1930, que é o trânsito, né? Toda a revolução que temos hoje, virtualização, né? Servidores em nuvem, etc., ainda é o paradigma do transistor, que é um paradigma dos anos 1930. Até os anos 1930, o paradigma era a válvula. Mas o que a válvula faz? Né? A válvula tem a mesma atuação do transistor. Só que ela controla a corrente no seu coletor e no emissor através da corrente da base. Né? E a válvula, acho que eu falei errado, né? A válvula controla a corrente nos seus terminais através do calor, da temperatura. Né? Então aquece o filamento e aí você, pelo aquecimento, pela liberação de elétrons, você consegue controlar a corrente nos terminais da válvula. No transistor, não, né? No transistor é a corrente na base que vai ter uma atuação eletroquímica, né? Nas junções e vai liberar ou não corrente entre os terminais do transistor. Então, deixa eu colocar um transistor aqui para a gente falar melhor sobre isso. Deixa eu pegar aqui um BC548. Então, o que é um transistor, né? Deixa eu bem centralizar aqui. Transistor é um semicondutor, só que diferentemente do diodo, tem 3 terminais. O diodo só tem 2 terminais, o anodo e o catodo. O transistor, não. No caso do BC548, é coletor, emissor e base. Então, a gente consegue controlar a corrente que circula entre o coletor e o emissor, nesse caso do BC548, né? Entre o coletor e o emissor, pela corrente de base. Dependendo da corrente que a gente faça circular aqui na base, esse transistor vai liberar ou não corrente nesse sentido aqui, coletor e emissor. É exatamente a mesma atuação da válvula, né? Só que a válvula fazia isso por aquecimento. Ela liberava corrente em seus terminais, podia ser o pentodo, o triodo, né? Eu peguei um tempo de válvula, hein? Se o professor de vocês é velho, nossa senhora. Controlar corrente nos terminais através do aquecimento. Tá? Isso era até os anos 1930. A partir daí, com as pesquisas, né, de engenharia e da física, foi desenvolvido, então, o componente transistor, que aí aumentou a qualidade, né, principalmente das comunicações, a qualidade dos radares, a qualidade das comunicações em geral. E aí nós passamos para o paradigma dos transistores. Até os anos 80, anos 70, havia muita coisa com válvula ainda, mas era questão de potência. Ainda não havia transistores tão eficientes, né, em termos de potência. Então, quando se precisava de muita potência, ainda se utilizava as válvulas, né? Mas hoje com os transistores, com os FETs de alta potência, com os IGBTs, né? Raramente você vê um circuito eletrônico, hoje é raro, mas questão de hobby mesmo, questão de colecionador, assim. Simplesmente um projeto hoje saia com válvula, né? Válvula se utilizava, mesmo na época dos transistores já, quando os transistores não eram tão eficientes, quando eles esquentavam demais, quando não era possível um transmissor, por exemplo, na Globo, né? A gente tinha os transistores antigos lá, os transmissores de potência, então, nos anos 70, então, quando precisava de muita potência, ainda era válvula. Hoje não, né? Hoje qualquer transistorzinho FET, IGBT, tem uma potência absurda, né? Então, o paradigma da válvula acabou, né? Hoje mesmo com circuitos de potência,
eu tenho lá um elevador, qualquer coisa, consumindo corrente lá, é tudo com IGBT, né? Não tem válvula mais. Transmissores de rádio, de alta potência também não, né? Tudo IGBT. Então vamos montar um circuitinho. Lembrando que transistores existem de vários tipos, né? Esse BC548 é um transistor do tipo NPN. Tá? Então hoje eu vou falar um pouquinho só mais grosso, tal. Depois nós vamos mergulhar um pouquinho mais na questão da física e da química envolvida na construção dos diodos. Né? Hoje eu vou apresentar o modo de funcionamento, depois a gente entra na discussão mais técnica, mais profunda. O transistor, ele atua em 3 regiões. A região de corte, a região de saturação, que é o que nós vamos ver hoje. 2 regiões, corte e saturação. E ele atua também na região ativa, que é onde os amplificadores vão atuar. Hoje nós não vamos ver transistor como amplificador, nós vamos ver apenas transistor como chave. Ele vai trabalhar saturado e cortado no nosso circuito. Aí nós vamos tentar entender a importância de utilizar o transistor como chave em um circuito elétrico, um circuito eletrônico. Então eu tenho aqui, eu quero controlar, por exemplo, uma carga que pode ser um LED de alta potência, de alta corrente, tá? Um LED que consome 100 miliamperes. Um LED de potência, aqueles LEDs que a gente tem visto hoje nas luminárias, né? LEDs com, não aquele LED que é de baixa corrente, um LED de potência mesmo, cuja corrente é alta, 100 miliamperes, 200 miliamperes, etc. Só que eu quero controlar esse LED a partir de um circuito elétrico de baixa potência. Então, vou colocar aqui uma fonte. E essa fonte, ela é de 3,3 volts, mas ela tem pouca potência, é um circuito microcontrolado, por exemplo. Imagine que essa fonte aqui seja um microcontrolador. Um microcontrolador, em suas saídas, em seus pinos de saída, ele pode fornecer apenas 20 miliamperes. Então, como é que a partir de 20 miliamperes eu vou alimentar um LED de 200 miliamperes? Não tem como, né? Eu vou precisar criar um circuito que vai atuar como etapa de potência. Tá? Então, o nosso problema aqui hoje tem um circuito de baixa potência, um circuito eletrônico, e quero atuar numa carga de alta potência. Como é que a gente faz isso? Nós fazemos isso através do transistor. Então, vamos imaginar aqui. Vou puxar um pouco mais para cá. Pegar uma chave de novo. Um resistor. Resistor, por exemplo, aqui de 1K. Então, o que acontece? Ó? Nós temos a malha aqui de baixa potência. Então, o circuito microcontrolado, um circuito eletrônico de baixa potência, CMOS, né? Ele vai alimentar um resistor alto, ou seja, a corrente que circula aqui, neste ramo, é baixa. Então, tudo bem ser alimentado diretamente por um microcontrolador. Porque a corrente que circula aqui é baixa. Mas a corrente que vai circular aqui, entrando na base do transistor, vai fazer com que eu feche essa chave aqui. E, portanto, ligue esse LED de alta potência. Vamos ver? Vou colocar aqui um resistor de 100 ohms. Tem uma corrente alta. O LED, ao invés de ser alimentado pelo microcontrolador diretamente, ele vai ser alimentado por uma fonte externa. Por uma outra fonte.
fonte de 12 volts, por exemplo. Quando a gente liga, o LED está desligado. A fonte está aqui, 12 volts, mas o LED não acende. Por quê? Porque eu não estou saturando o transistor. Ele está atuando na região de corte. Mas quando a gente fecha a chave, o LED acende. Por quê? O transistor agora está atuando na região de saturação. A gente colocou uma corrente na base do transistor, né? Eu liguei a chave aqui, circulou uma corrente base emissor, o que fez com que essa chave aqui fechasse. Então, uma das formas de atuação do transistor é trabalhar como chave. Uma das aplicações mais importantes do transistor como chave. E nós vamos ver também a aplicação dele como amplificador, que é muito interessante e já é mais complexa, né? Por isso que a gente vai ter que ir com calma, tá? Vou postar uns vídeos para vocês, nós vamos acompanhar bastante o material do AVA, nós vamos traçar a reta de carga do transistor atuando na região de amplificação, então é um problema mais grave, tá? A gente vai ter que se dedicar mais. Hoje nós estamos vendo numa situação mais simples. Ou ele está cortado, chave aberta, ou ele está saturado, chave fechada. Então, a hora que ele está cortado, mesmo que o LED esteja ligado na fonte aqui neste ramo, essa chave aqui está aberta, coletor, emissor, não conduz. Então, não tem corrente aqui. A hora que nós saturamos a base do transistor, fazemos circular corrente aqui, base, emissor, e uma corrente de saturação, saturou, fecha essa chave aqui, portanto, fecha o circuito. Tá? Vou colocar aqui o amperímetro para a gente ter uma ideia das correntes. Vou colocar um amperímetro aqui só para a gente medir a corrente. Mudar a escala para miliamperímetros, miliamperímetro. 40 miliamperes. Não, a corrente aqui é zero, né? Porque não está passando nada aqui. Está dando 40 microamperes. Ó, se a gente mudar a escala para micro, (47 microamperes). Tem uma corrente aqui, mas é muito baixa, né? Ou seja, a carga não está consumindo corrente. Agora, a hora que a gente fechar essa chave, a hora que a gente fecha aqui, passa, satura, né, a base do transistor, e ele fecha esses terminais aqui, ele conduz, então a carga passa por que a corrente passa e volta para a fonte, né? Vamos ver? (73 miliamperes). Certo? Então a aplicação é essa mesmo. Quando a gente usa o transistor como uma etapa de potência, é que eu não conseguiria, a partir desta fonte, ligar diretamente esta carga. Porque essa carga consome demais e essa fonte não tem potência para isso. Então a gente faz uma etapa de potência, com o transistor atuando como chave. Ou ele conduz, ou não conduz. Tá? Ou ele está cortado, ou seja, está aberto, ou ele está saturado, ele está fechado. São duas das regiões onde o transistor vai trabalhar. Mas tem a terceira também, que é a região ativa, que é a região de amplificação, que a gente precisa estudar também. Tá? Mas hoje a gente vai parar aqui, neste circuito. Tá? Não vou avançar. Nós vamos trabalhar com calma. Isso daqui precisa ficar bem compreendido o conceito aqui do transistor. E aí sim a gente vai mergulhar e falar um pouquinho mais sobre o transistor na região de amplificação, na região ativa, porque aí já envolve conceitos mais complexos, tá? Então, espero que tenha ficado claro hoje isso daí, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Tanto a regulação de tensão através do diodo Zener,
Isso é importantíssimo para a gente poder compreender os circuitos que vão vir mais para frente agora, né? Principalmente como fonte regulada de tensão, que vai usar Zener e transistor. Fonte regulada de corrente, que vai usar também Zener e transistor, numa outra polarização, né? Então, os circuitos começam a ficar mais complexos agora. Então, preciso que vocês acompanhem sempre lá. O que vocês podem fazer? Se inscreve no canal, porque sempre que eu postar o vídeo no YouTube, na hora já vai o link, já vai o aviso para vocês. Porque senão vocês vão ter que entrar no AVA, né? Que é importante também entrar no AVA. Mas só que nem sempre vocês estão ligados no AVA, né? Nem sempre vocês estão logados no AVA. Mas se vocês olharem, estiverem inscritos no canal lá do YouTube, assim que eu postar, já vai o aviso para vocês, no celular de vocês. Então fiquem atentos, porque nós vamos dar uma radicalizada nos circuitos agora, tá? Nós vamos aprofundar, nós vamos construir circuitos mais complexos. Já está começando, né? A gente já tem aqui uma fonte de baixa potência, 20 mA essa fonte, e está alimentando uma carga, está controlando uma carga de 70 mA. Quer ver? Vamos colocar uma fonte aqui, um perímetro aqui. Peraí. Vamos ver se vai caber aqui. Quando trava aqui é um problema. Tem que fechar aqui. Quando ele trava assim, não tem jeito. Deixa eu fechar e abrir de novo. Tô abrindo software aqui, hein, gente? Ó, vamos ver aqui. Android Studio para fazer aplicativo celular. Studio Code, né, para fazer programação em linguagem C, C++. Eclipse para Java. Eagle para fazer plaquinha. Minha cabeça tá fervendo, hein? Vamos lá. Vamos ver agora se vai. Agora foi. Às vezes dá uma travada mesmo, né? Tem um perímetro. Coloquei invertido ainda para ajudar. Pera aí. Agora sim. Ó. Através de um circuito de baixa potência, está consumindo 2 mA, no meu circuito eletrônico aqui, está consumindo 2 mA, mas ele está controlando uma carga de 70 mA, pela etapa de potência, pelo transistor. Então a corrente na base é sempre muito pequena, que vai controlar uma corrente no coletor emissor. Então desliga aqui, corta aqui, liga aqui, liga lá. Certo? Então, se eu também tivesse aqui uma carga mais potente ainda, então, ó, 150 mA, eu estou controlando aqui no LED, através de um circuito de baixa potência de 2,28 mA. Essa é a aplicação do transistor como chave. Tá?
muitos casos, na maioria dos casos, a gente não consegue, através de um circuito eletrônico CMOS, um circuito microcontrolado, eu não consigo ativar as cargas. Né? Para poder ativar as cargas, a gente utiliza etapa de potência. Muita gente ainda em projeto eletrônico, projeto elétrico, ainda usa relé, né? Eu não uso mais relé nos meus projetos. Primeiro, porque relé é grande, relé é caro, e o relé está chegando a um final de vida útil no sentido de que não há mais minas de cobre, né? No mundo, elas estão ficando cada vez mais escassas, então o preço do cobre tende a aumentar. E também o relé ele tem uma vida útil muito baixa, né? Então ele vai poder fazer esse movimento aqui 1 milhão de vezes, abrir e fechar, né? Então a manutenção de um circuito a relé é muito maior do que um circuito com componentes semicondutores. Então nos meus projetos, a não ser quando o cliente é muito ainda muito antigo, muito com medo de trabalhar com circuitos com FET, GBT, que ainda pede uma coisa muito específica. Quando vem do cliente essa demanda, aí eu utilizo. Mas quando é um projeto meu, da minha empresa, a gente não usa mais relé. Por vários motivos. É grande, é caro, vai acabar, né? O relé vai acabar porque não tem mais cobre para alimentar a indústria dos relés. E também tem uma vida útil muito menor do que um transistor, por exemplo, né? Ou do que um FET, do que um IGBT. Não tem nem comparação a quantidade de vezes que você pode chavear o transistor, né? E também a frequência, né, de operação. O transistor, o relé pode trabalhar baixíssima frequência, 100 Hz, nem imagina, 10 Hz no máximo, né? Enquanto um circuito com transistor, a gente trabalha na faixa ou do transistor ou de FETs, né? A gente trabalha na faixa dos gigahertz. Né? Então, relé, para mim, é uma coisa só para didática, para ensinar o que foi um relé, né? É como válvula. Eu não vou utilizar nunca mais nos projetos válvula, né? Relé também é uma coisa que eu já não utilizo mais. Carro, por exemplo. Carro se utiliza muito relé, porque a indústria automotiva ela é muito quadradinha, muito, muito. Você pensar num projeto para a indústria automotiva, você está lascado, né? Ela é muito conservadora, muito retrógrada, né? Então, para você, por exemplo, substituir um relé automotivo por um transistor ou com FET é uma briga, né? Mas isso ocasiona um custo maior, né? Uma vida útil muito menor. Tá bom, gente? Então, fiquem atentos no AVA, faz isso que eu falei lá, se inscreve lá, porque eu vou postar o vídeo do transistor na região ativa. Assim que eu postar, já vai aparecer para você. Senão, vai ficar alguns dias lá no AVA até você descobrir, aí já passou o tempo, né? Já fica mais complicado. Tá bom? Lá, na unidade 3, seção 3, já tem o vídeo do FET. Então, vai lá, para quem não viu ainda, né? Vai lá, tem esse circuito lá e outros circuitos. Já está lá postado 3.3. Esse vídeo de hoje, eu tenho que baixar aqui no Teams, né? Demora um pouquinho para ele renderizar aqui. Subir para o YouTube também demora um pouquinho, então pode ser que vá demorar um pouquinho para aparecer para vocês ainda. Tá bom? Mas eu vou postar lá no 3.3 também, junto com o Diodo Zener, excepcionalmente, tá? É semana para a gente conseguir casar o calendário e ter que ficar 2 aulas na mesma unidade e sessão. Tá bom, gente? Espero que o áudio tenha ficado legal aí, né? E a gente se vê durante a semana. Então, beleza, professor. Obrigado aí pela aula. Depois eu vou rever aqui para tirar algumas dúvidas aqui, mas depois que o senhor saiu e retornou aí, não cortou mais não. Ficou bom. Beleza. Ótimo. Obrigado, gente. Valeu, professor. Boa noite. Falou, professor. Boa noite. Valeu, obrigadão. O sítio, Renato, está aqui no ABC. Renato? Oi, professor. Está no sítio ou está no ABC? Não, estou no ABC. Vim para cá, tive que voltar, rapaz. Mas está trabalhando já? Não, estou em home office ainda estou em home office. Tá louco. O negócio bicho tá pegando, hein, Renato? Tá feio, né, professor? Tá feio demais, rapaz. Tá louco.